mas não parando para ajudá-lo, como se ele não estivesse ali. Essa é o pano de fundo, esta é a realidade dessa história bíblica. Porém, ela não se prende às páginas da Bíblia. Essa é uma realidade bíblica, mas eu creio também que é uma realidade nossa. Você não acha? Quantas pessoas também nos nossos dias não sofrem também? Quantas pessoas você conhece que talvez não sejam aleijados, fisicamente falando, mas sofrem de enfermidades às vezes incuráveis? Essa é uma realidade também nos nossos dias, porque quantas pessoas você conhece que talvez não sejam aleijadas fisicamente falando, mas sofrem injustiças sociais? É uma realidade nos nossos dias, porque talvez algumas pessoas que você conhece não sejam aleijadas fisicamente falando, mas sofrem doenças emocionais como depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Quantas pessoas nós nos conhecemos, essa história é tão atual, quantas pessoas nós nos conhecemos que talvez não sejam aleijados fisicamente falando, mas sofrem espiritualmente por falta de esperança. E essas pessoas que sofrem nem sempre estão na porta do templo, como vocês puderam ver quando vocês chegaram hoje à noite. Tinha alguém na porta do templo quando a gente chegou? Esses que sofrem hoje em dia, às vezes, não estão na porta do templo, mas fatalmente estão nas portas de nossas vidas. Esses que sofrem hoje em dia, talvez não estejam na porta do templo, mas é muito comum reconhecê-los na porta de nossas vidas. Por quê? Porque eles olham para nós e pensam, bom, eles são os que vão ao templo. Eles são os que vão ao templo todo final de semana. Então, se alguém pode me ajudar, que outra pessoa melhor, senão aqueles que vão ao templo todo o final de semana? Se eu estou com uma necessidade, uma dificuldade, a quem eu deveria recorrer? Senão aqueles que vão ao templo todo final de semana. Estes sim, devem ter alguma coisa para compartilhar. E eu estou dizendo isso para vocês porque, ao preparar essa mensagem essa semana, eu fiquei profundamente tocado com o versículo 5. Olha só o que diz o versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Quando eu li esse versículo 5, eu fiquei pensando assim, o aleijado estava lá, ele olha para Pedro e João na expectativa de receber alguma coisa. Eu fico pensando, quantas pessoas não olham para nós também na expectativa de receber alguma coisa? Quantas pessoas não sabem que nós somos os que vão ao templo e não nutrem uma expectativa de receber algo de nós? Eu já compartilhei isso com vocês uma certa vez. Eu não fui um bom filho para os meus pais na juventude. Na minha adolescência, no início da minha juventude, eu não fui um bom filho para os meus pais. E eu me lembro de algumas vezes que eu respondi para minha mãe, e eu tratei assim ela com desrespeito, e ela falava assim para mim, o que você vai fazer na igreja? É isso que você aprende na igreja? A Bíblia não fala que você tem que honrar pai e mãe, e você me responde, me trata com desrespeito? O que você vai fazer na igreja todo final de semana? Gente, quando ela falava isso, eu ficava louco da vida com ela, eu ficava muito bravo com ela. Mas, passando os anos, olhando para trás hoje, eu penso nessa frase da minha mãe, e ela estava coberta de razão. Eu consigo ouvir minha mãe falando isso como se fosse ontem. Você vai ao templo fazer o quê? Na época eu fiquei muito bravo, mas olhando para trás hoje, ela estava coberta de razão. Por quê? Porque ela me via indo ao templo todos os finais de semana, mas o fato de ir ao templo não fazia com que eu tivesse algo para compartilhar. Eu ia ao templo todos os finais de semana, mas ir ao templo não transformava a minha vida de uma maneira que minha mãe pudesse ver. E daí a pergunta nada mais do que justa. O que você vai fazer no templo?
A minha mãe estava coberta de razão, porque, óbvio, quem vai ao templo vai buscar alguma coisa. Óbvio que quem vai ao templo tem que ter alguma coisa para compartilhar. Mas eu ia ao templo e não tinha nada para compartilhar. Então nada mais justo que a pergunta da minha mãe. Sabe, gente, o que eu estou falando aqui nessa noite é algo muito sério. Eu acho que eu estou falando aqui nessa noite de algo extremamente importante nos nossos dias. Porque eu acredito que nós estamos vivendo dias em que, às vezes, aqueles que estão sofrendo como um aleijado têm muito mais para compartilhar do que aqueles que estão indo ao templo todo final de semana. Eu tenho a impressão, algumas vezes, que aqueles que sofrem, às vezes, têm mais para compartilhar do que aqueles que vão ao templo todo final de semana. O texto que nós lemos nos conta a história de um aleijado que estava na porta do templo, contando e esperando a misericórdia e a graça daqueles que estavam entrando no templo. Talvez muitos passaram por aquele aleijado, talvez muitos passaram desapercebidos por aquele aleijado e não deram nada. Mas o versículo 1 diz assim: certo dia, 2 discípulos de Jesus foram entrar no templo. Certo dia, 2 discípulos entraram no templo e, chegando ao templo, se depararam com essa situação. Como de costume, o aleijado pediu uma esmola e aqueles 2 discípulos pararam e disseram para ele: olhe para nós. O aleijado olha para eles, esperando receber alguma coisa daqueles discípulos de Jesus. E o que acontece nos diz o versículo 6? Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Pergunta: o que é que Pedro tinha? O que é que Pedro tinha? Porque essas são as palavras do Pedro. Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que é que Pedro tinha? O que você acha que Pedro tinha? Alguém pode dizer assim: Pedro tinha a fé de que Jesus poderia curar aquele homem. Você pode estar pensando assim: bom, o que eu tenho eu te dou. O que Pedro tinha? Talvez Pedro tivesse a esperança de que se tem alguém que pudesse restaurar a vida daquele homem, esse alguém é Jesus. O que é que Pedro tinha? Bom, talvez a consciência de que, como discípulo de Jesus, Pedro, precisava fazer alguma coisa. Eu não sei se você está tendo dimensão do que a gente está falando aqui nesta noite, do que está acontecendo aqui nesse texto. Nós já vimos que esse homem enfrentava diariamente a dor física, a dor emocional, a dor espiritual, a dor social. E olha que interessante, quando Deus opera o milagre de restaurar a vida deste homem, acontece não só uma cura física, mas a restauração de toda uma vida. Quando nós lemos essa história do milagre que aconteceu nesse texto, é uma restauração de uma vida. Porque aquele homem que sofria um sofrimento social, tendo que mendigar, agora curado pelo Senhor, ele poderia trabalhar. Então ele está sendo restaurado socialmente. Estamos lendo aqui nessa noite um relato de uma restauração emocional. Porque aquele que vivia na tristeza da sua dor e sofrimento, a tristeza agora dá lugar para a alegria de ter sido curado e poder ter uma nova vida depois de 40 anos sofrendo. Nós estamos lendo esse capítulo de Atos 3 e muito mais do que uma cura física, estamos lendo uma cura espiritual. Porque este homem era considerado como amaldiçoado, como esquecido por Deus, como alguém que está pagando por um pecado, e quando Deus o cura, agora ele já não é mais amaldiçoado, agora ele já não é mais o culpado, agora ele é alguém que foi alcançado pela graça e pelo poder de Deus. Muito mais do que uma cura física de um aleijume, é uma cura espiritual, porque aquele que antes era amaldiçoado, agora é amado por Deus, agora é alguém de quem Deus se lembrou e restaurou a vida. E tudo isso só aconteceu
Porque um discípulo de Jesus resolveu dar o quê? O que ele tinha. O que eu acho fantástico nesse texto, gente, é que Pedro, versículo 1 diz o quê? Certo dia Pedro estava subindo ao templo. Foi um dia qualquer. Não foi um dia que Pedro falou assim, hoje eu vou arrebentar. Eu vou pôr a roupa de super crente e eu vou arrebentar. Eu vou expulsar demônio, eu vou curar enfermo, eu vou pregar o evangelho. Hoje eu vou arrebentar. Não foi assim, penso eu, né? Não foi um dia que Pedro falou assim, não, hoje eu serei o super crente. Pode me ofender, se bater de um lado eu vou dar o outro. Eu vou arrebentar hoje, eu vou dar orgulho para o meu pastor. Não foi assim, gente. Diz o texto que foi um certo dia. Um certo dia, Pedro vai ao templo e encontra essa situação. O aleijado olha para Pedro esperando receber alguma coisa. Pedro olha para o aleijado querendo dar algo para ele, algo que ele tinha. Pedro fala, o que eu tenho eu te dou. Diversas pessoas, como este aleijado, também estão às portas da nossa vida, olhando com expectativas para nós, porque nós somos aqueles que vão ao templo todo domingo. E quem sabe aqueles que estão sofrendo ao nosso redor não estejam olhando para nós, esperando receber alguma coisa de nós. Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu preciso te perguntar nessa noite, você que vem ao templo hoje, você que entrou ao templo, o que é que você tem para dar? Pedro, discípulo de Jesus, disse, não tenho prata nem ouro, o que eu tenho eu dou. E você? O que você tem para dar para aqueles que estão ao seu redor? O que é que você tem para compartilhar com os que sofrem? Nessa sua caminhada com Jesus, eu não sei quantos anos você está caminhando com Jesus, mas nessa sua caminhada com Jesus, até hoje, até o dia de hoje, nessa caminhada, o que você recebeu, que você pode compartilhar com alguém? Talvez assim como Pedro, você fala, ixi, meu amigo, não tenho prata, nem ouro, nem real. A coisa está doída, está feia a coisa. Eu não tenho prata e nem ouro e nem real. Mas, gente, a gente não está falando nessa noite de dinheiro. Estamos falando de algo que vale muito mais do que prata, ouro ou real. Talvez como Pedro você fala, ixi, eu não tenho prata nem ouro. Tudo bem, mas o que você tem? Que você pode compartilhar? O aleijado olha para Pedro, esperando receber alguma coisa. Pedro olha para o aleijado na alegria de poder compartilhar aquilo que ele tinha. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha uma experiência de vida com Cristo. Pedro tinha caminhado com Jesus. O que Pedro tinha? Pedro tinha a compreensão de que Deus o amava. Pedro tinha a compreensão de que ele conhecia um Deus que respondia orações. O que Pedro tinha? Pedro tinha marcas do Espírito Santo em sua vida que foram criadas pela palavra de Deus. O que Pedro tinha? Pedro tinha a certeza de que Deus pode mudar qualquer história. E o que Pedro tinha, então, ele compartilhou. Esta fé contagiante, proporcionada pela caminhada com Jesus por anos, é o que Pedro tinha. E é isso que ele compartilhou. Pedro tinha convicção, se alguém pode fazer algo, esse é Jesus. Isso Pedro compartilhou. A fé contagiante de Pedro contagiou este aleijado. Este aleijado é restaurado por Deus. E olha que interessante, nos diz o versículo 8, que ele foi curado e já começou andando, pulando e cantando. Olha que tremendo isso. O que nós seres humanos demoramos um ano, às vezes mais de um ano para aprender, que é andar, esse camarada aprendeu em segundos. Ele era aleijado de nascença há 40 anos.
O que os bebezinhos demoram anos para aprender, ele aprendeu em segundos.